Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 44. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou e desde o seio materno te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo sequioso. Eu a farei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dirá, eu sou o Senhor, eu sou do Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor e receberá o cognome de Israel. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus fora eu. Quem é igual a mim? Que venha sustentar tuas pretensões, que prove e pretei contra mim. Quem anunciou o futuro desde a origem, que me predigam o que deve ainda acontecer. Não tenhais medo, então, e não tremais. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Os fabricantes de ídolos não são, não, os fabricantes de ídolos nada são, e suas preciosas obras nada valem para a confusão deles. Suas testemunhas não sabem ver nem compreender. Aquele que quer modelar um Deus funde uma estátua que não servirá para nada. Seus fiéis ficarão decepcionados e seus operários são apenas homens que todos se congreguem e compareçam. Ficarão assustados e decepcionados. O ferreiro manipula o formão e trabalha no forno. Talha o ídolo com golpes de martelo, modela-o com mão vigorosa, mas tem fome, sente-se esgotado, tem sede, está extenuado. O escultor em madeira estica o cordel, traça o esquema a lápis. Desbasta a imagem como um cinzel, mede-a com o compasso, dá-lhe forma humana, fala um belo tipo de homem, um belo tipo de homem, para colocá-lo numa casa. Vai cortar madeira, apanha um roble ou um carvalho que tinha deixado crescer entre as árvores da floresta que o Senhor havia plantado e que a chuva havia feito crescer. Depois faz com a madeira um fogo e leva para se aquecer. Queima também para cozer o pão. Enfim, serve-se dela para fabricar um ídolo diante do qual se prosterna. Queima a metade de sua madeira sobre a brasa, assa carne, come esse assado até fartar-se. Então aquece-se e diz: como é bom sentir o calor e admirar a chama. Com a sobra faz um Deus, um ídolo diante do qual se prostra para adorá-lo e orar, dizendo: salva-me, tu és meu Deus. Falta bom senso e juízo a essa gente. Tem os olhos tão fechados que não veem, seus corações não podem compreender. Ninguém reflete, nem tem bom senso e inteligência para se dizer: queimei metade, cozi pão sobre a brasa, aí assei a carne que comi, e iria eu fazer do resto um ídolo miserável? Eu me prostraria diante de um pedaço de madeira?
Este homem se nutre de cinzas, seu coração desabusado o desencaminha. Ele não consegue salvar-se, nem dizer: não será um logro o que tenho nas mãos? Lembra-te essas coisas, Jacó. Recorda-te, Israel, que tu és o servo. Eu te formei, tu és o meu servo. Israel, não posso esquecer-te. Fiz desaparecer tuas iniquidades como uma nuvem e teus pecados como uma neblina. Volve a mim, porque te resgatei. Céus, regozijai-vos, pois o Senhor agiu. Ressoai de alegria, profundezas da terra. Explodi de alegria, ó montanhas. E tu também, floresta, com todas as tuas árvores, porque o Senhor resgatou Jacó e manifestou sua glória em Israel. Eis o que diz o Senhor teu Salvador, que te formou desde o seio de tua mãe. Sou eu, o Senhor, que fiz todas as coisas sozinho. Estendi os céus, firmei a terra. Quem estava comigo? Confundo os sinais dos falsos profetas. Faço delirar os adivinhos, faço voltar atrás os sábios e transformo sua sabedoria em loucura. Mantenho a palavra de meus servos, cumpro o que predizem meus enviados. Digo que Jerusalém deve ser reabitada, que a cidade de Judá deve ser reedificada. Dela se erguerei as ruínas. Digo ao abismo, seca-te, vou estancar tuas torrentes. Digo de Ciro, é meu pastor, executará em tudo a minha vontade. Falando de Jerusalém, que seja reedificada, e do templo, que seja reconstruído. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, já estamos em Isaías 44, gente, que coisa maravilhosa. Hoje, 24 de dezembro, nós estamos a um dia do Natal, e esta palavra tão linda, tão maravilhosa, que deixa a gente com o coração muito feliz. Então, hoje, 44. Bem, precisamos ver qual é a idolatria de hoje, né? Isaías nos traz um mensageiro como esta. Quem executou um tolo fará o seu próprio Deus, um ídolo que em nada pode ajudá-lo. Pensemos sobre os ídolos como estátuas de madeira ou pedra, mas na verdade um ídolo é qualquer pessoa ou coisa a que se atribui valor e poder sagrados. Se a sua resposta para qualquer das perguntas seguintes for algo ou alguém que não seja Deus, você precisa verificar a quem ou o que está adorando. Quem me criou? É uma pergunta. Em quem confio em última instância? Outra pergunta. De quem espero a verdade final? Outra pergunta. Em quem busco a segurança e a felicidade? Outra pergunta. Quem é o responsável pelo meu futuro? Outra pergunta. Virá o tempo quando Israel terá o orgulho de pertencer a Deus. Se realmente lhe pertencemos, não precisamos nos envergonhar, mas sentir-nos felizes em poder contar a todos sobre o nosso relacionamento com Ele. Isaías 44, versículo 8. E do 9 ao 20, nesta passagem, Isaías descreve como as pessoas constroem os seus próprios deuses. Que absurdo fabricar um Deus da mesma árvore que dá lenha para o fogo. Quais são os deuses que fabricamos? Dinheiro, fama, poder? Enganamos a nós mesmos se esperamos que contribuam para o bem de nossa vida. Deus ordenou, está lá no 21, que sirvamos ao nosso Criador. 17:7, 40:28, 43:15, 45:9. Os idólatras fazem o contrário, servem ou adoram as coisas que eles mesmos fizeram, e não a que Ele, o Senhor, fez.
Nosso Criador pagou o preço para libertar-nos dos pecados que cometemos contra Ele, contrastando com isso. Nenhum ídolo jamais criou alguém, e nenhum deles poderá nos redimir de nossos pecados. Isso é verdade mesmo, nenhum. Não adianta a gente se enganar, né? Bem, no 25 a 26, os falsos profetas eram pessoas que alegavam transmitir mensagem dos deuses. Como Deus é a verdade, Ele é também o padrão de todos os ensinamentos. Sempre podemos confiar em Sua palavra como a verdade absoluta. Ela é completamente precisa e serve como um referencial absoluto para que possamos avaliar qualquer ensino. Se você tem dúvidas sobre alguma doutrina, procure compará-la à palavra de Deus. Ele condenou os falsos profetas porque davam conselho contrário aos seus. Isaías, lá no 28, versículo 28, que profetizou de 740 a 681 a.C., aproximadamente, foi capaz de falar a respeito de Ciro, chamado pelo nome quase 150 anos antes de seu reinado, de 559 a 530 a.C. Alguns historiadores mais recentes relataram que Ciro, ao ler esta profecia, ficou tão comovido que a cumpriu. Isaías previu também a destruição de Jerusalém, 586 a.C., o ano, né? Com um acontecimento, com uma antecedência de aproximadamente 100 anos, e a reconstrução do templo, 200 anos antes que eu acontecesse. É claro que estas profecias vieram de Deus, o único que conhece o futuro. Então, nós precisamos entender, né, que o único Deus, o único Senhor que nós temos é o Rei dos Reis, Jesus, o Filho de Davi. A Santíssima Trindade é o nosso único caminho, não tem outro. Hoje, no dia 24, então, de dezembro, nós estamos meditando, né, a leitura do segundo livro de Samuel, que é Samuel 7, do 1 a 5, e 12, 14a e o 16. O Salmo é o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. E o Evangelho hoje é o Lucas 1, 67 a 79. E a explicação da liturgia do Pão Nosso de Cada Dia diz o seguinte: Lucas gosta de narrar passagens alternando o masculino e o feminino. Ele já havia narrado o Magnífica, em Lucas 1, 46 a 55. O Cântico de Maria, uma mulher. Agora temos o Cântico do Benedictus, por meio de Zacarias. O canto inicia com Zacarias louvando a Deus por ter dado Jesus ao mundo, no capítulo 1, 68 e 69, e por realizar as promessas feitas por meio dos profetas, o versículo 70 a 75. Depois, Zacarias bendiz por aquilo que vai acontecer com o menino, cuja missão será preparar os caminhos para Jesus. 1, 76 a 77. Por fim, o cântico retorna na missão que se espera do astro que nos visita. 1, 78 a 79. Zacarias repleto do Espírito Santo. Zacarias significa o Senhor se lembrou, recordou. Ele está repleto, cheio do Espírito Santo, assim como Lucas gosta de mencionar no capítulo 1, 45, no 2, 25, no 4, 1, Atos 2, 4, Atos 4, 8, e também o versículo 31, Atos 6, 5, e assim por diante. Por isso, movido pelo Espírito Santo, pôde profetizar e louvar a Deus com o seu cântico. Por que visitou? É uma pergunta, por que visitou? 2 vezes no cântico aparece o tema da visita,
1, o 68 e o 78, é que Lucas mencionará mais 2 vezes no seu evangelho, no 7, 16, 19 e 44. No Antigo Testamento é sempre lembrado a visita de Deus nos momentos cruciais, sobretudo na escravidão do Egito, Êxodo 3, do 7 a 12. No Novo Testamento, a visita de Deus continua sendo boa notícia através das ações salvíficas que ele realiza em favor de seu povo. Força de salvação. Jesus é uma força de salvação no meio de nós. E é isso que os anjos vão anunciar no seu nascimento. Nasceu hoje para nós, para vós, um Salvador. 2:11. De fato, o nome de Jesus significa o Senhor salva. É que Jesus que salvará o povo dos seus pecados. Lembrando de sua aliança. A aliança é eterna. Ela é o ponto de partida, por isso sempre deve ser recordada, pois ela aponta sempre para o futuro. É o próprio Deus que se recorda da sua aliança. Eu me lembrarei da aliança que há em mim e vós. Gênesis 9:14. Servir em justiça e santidade. Viver na justiça e santidade era a missão do povo de Deus e o povo da aliança. Quando o povo saiu do Egito, devia servir a Deus. Êxodo 3:12. O povo devia se apresentar diante de Deus para celebrar, mostrando a santidade e a justiça. O Benedictus recupera o verdadeiro culto, não baseado em rituais frios, já condenados pelos profetas, como Isaías 1, 10 a 16, Jeremias 14, 12, Amós 5, 21 a 25. Mas a celebração de vida baseada na justiça em relação aos irmãos e na santidade em relação a Deus. É que o apóstolo Paulo vai exigir dos cristãos, como está em Romanos 12, de 1 a 3, 1 Coríntios 1, 2, e que se espera do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Efésios 4, 24. Irás à frente. A missão de João Batista é ir à frente, não como mestre, mas para preparar os caminhos para o mestre. João Batista será profeta e cumprirá o que foi previsto pelos profetas. Isaías 40, 3 a 5, Jeremias 1, 23. Ele é o precursor e será a voz que clama no deserto e preparará o caminho do Senhor. Lucas 3, do 4 a 6. Compaixão do nosso Deus. Literalmente, as entranhas de Deus. Daí vem a expressão ser movido de compaixão, que Lucas vai usar em 3 ocasiões especiais do seu evangelho. Para Jesus, ao ver a viúva de Naim, que é Lucas 7, 13. Para o bom samaritano, ao ver o homem caído, Lucas 10, 33. E para o pai, ao ver o filho retornando, Lucas 15, 20. E esta compaixão que leva Deus a vir visitar o seu povo e compadecer-se diante de suas misérias e necessidades. Para iluminar, Jesus é o astro das alturas que vem nos visitar, 1,79. Ele é a luz do mundo, João 1, do 9, versículo 9 e o 9, versículo 5. E vem para iluminar as nossas cegueiras e as trevas do mundo, da mesma forma como a primeira obra criada por Deus. Foi a luz que iluminou as trevas, Gênesis 1, 3. O exemplo de Zacarias nos convida a abrir nossa boca e louvar a Deus diante dos acontecimentos que presenciamos e nos quais podemos perceber a ação de Deus. Nasceu o menino, o Messias está chegando. Zacarias reconheceu nestes fatos a ação de Deus, da mesma forma que já havia agido no passado. Outro exemplo será de João Batista. Sua missão é preparar os caminhos para a vinda de Jesus. Hoje nós somos João Batista. Hoje nós somos João Batista. Somos nós, o povo da igreja, que deve preparar os caminhos para que Jesus continue nascendo em tantos corações endurecidos, em tantas realidades, onde ainda não se ouviu falar da mensagem de Jesus. Jesus quer nascer na vida das pessoas que sofrem, que estão excluídas, machucadas pelos destinos da vida. Preparemos então o caminho para Jesus nascer. E hoje, 24, vocês sabem,
à meia-noite, eu quero convidar vocês, que eu faço sempre meu momento de adoração. E claro, como a gente não vai poder fazer presencial, eu vou fazer pelo meu Instagram. Hoje não vai ser pelo YouTube, vai ser pelo Instagram. Eu vou fazer, então, meia-noite. Nós vamos rezar o Magnífica até 3 horas da manhã, tá? Então, nós vamos estar rezando pelo meu Instagram, na presença de Jesus ressuscitado. Eu vou estar aqui com Jesus Eucarístico, nós vamos adorá-lo e vamos, então, para a glória de Deus, fazer com que a graça de Deus aconteça, né? Nós vamos rezar o Magnífica sem parar, para a glória do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos invocar o Senhor. E eu creio que vai ser um momento assim de muitas bênçãos. Eu não sei quantos Magnífica vai dar, mas eu sei que nós vamos rezar da meia-noite às 3 horas. Vai ser 3 horas de Magnífica, porque é esta oração que Deus pediu. E nós vamos ser fiel com a graça de Deus. E o Magnífica vai fazer muitos milagres nesta madrugada. Jesus é o aniversariante, mas quem vai ganhar o presente somos nós. Pode ter certeza disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.